Oi, pessoal, tudo bem? Vamos às aulas da semana, então. Hoje eu vou estar aqui trabalhando com vocês o que se sucede nessa semana de aula, tá? A gente já viu alguns fármacos, eu listei as importâncias para vocês. E essa semana eu vou falar sobre duas classes, que são os antibióticos e os antihistamínicos, tá? Obrigada por quem fez o resumo do artigo corticosteroides usados na asma. É uma terapia bem importante, tá? Hoje, então, primeiramente, gente, o componente está se encerrando, né? Como eu falei para vocês, a gente vai ver essa semana antibióticos e antihistamínicos. E na próxima teremos 2 dias de aula ao vivo, na quarta e na quinta, e na sexta eu vou aplicar uma atividade para vocês, tá? E a gente vai conversando. Primeira coisa, antihistamínicos. O que eu coloquei lá no AVA para vocês? Eu disponibilizei um vídeo engraçadinho para facilitar o entendimento. E também disponibilizei uma lista de nomes de medicamentos antihistamínicos com o princípio ativo e o referência, tá? Nessa tabela, é isso que eu quero que vocês saibam desses medicamentos, que eu já vou explicar bem rapidão a importância, porque vocês têm que conhecer, vocês não vão indicar normalmente, vocês vão entregar a partir de uma receita ou de uma conversa com o farmacêutico. Mas normalmente só médico prescreve porque ele tem tarja, tá? Então, o que são antihistamínicos? De forma bem fácil para vocês entenderem. Lembrem que é isso que vocês precisam saber o que eu tô falando aqui. Antihistamínicos, pessoal, são medicamentos usados para alergias em diversas partes do corpo, as alergias estomacais, respiratórias, cutâneas, tá? Como é que eles funcionam? Existe o que a gente tem um mediador da alergia, que é a histamina, tá? Ela tá presente no nosso corpo, histamina, e ele é um mediador das alergias. Quando ela é liberada, ocorre a alergia e os sintomas dessa alergia. Coceira, falando especificamente do sistema respiratório, coriza, na rinite da tosse também, às vezes sai lágrima do olho, enfim, tudo isso em função da liberação de histamina, tá? O que o fármaco antihistamínico faz? Ele é antihistamínico, ele impede a liberação de histamina, fazendo com que os sintomas de alergia diminuam no nosso corpo, tá? Então é isso. Histamina causa alergia, o fármaco vai lá e bloqueia essa liberação e a alergia não se desenvolve. Então esse é o objetivo, tá? Eu circulei na tabela que tá no AVA, em vermelho, os principais que vocês devem saber: loratadina, com certeza alguém já tomou para rinite. Dexclorfeniramina, que é o polaramine também. Dentre muitos, tá, gente? Vocês vão lembrar, e tem dimenhidrinato, Draminha pro estômago. Sim, mas não é nosso foco aqui, tá? Então, muitos desses fármacos, gente, eles causam um efeito colateral de sedação, os de primeira geração principalmente, tá? Então, vocês vão ver que alguns antihistamínicos, eles causam sono, então tem que tomar cuidado quando for fazer alguma atividade como dirigir ou afim, tá? Mas é isso que eu quero que vocês saibam. Saibam que histamina é um mediador da alergia, tá? O que ela faz? Ela causa esses sintomas de alergia. Principalmente aqui são doenças do trato respiratório superior, tá? Coceira na garganta, quando começa a floração, começa a liberar histamina, libera alérgenos e a gente coça muito o olho, espirra, então tudo isso são sintomas, tá? E essa histamina, ela é bloqueada por esses fármacos e, consequentemente, esses sintomas diminuem. Então, é isso que os antihistamínicos fazem. Os principais que vocês devem saber estão nessa tabela, tá? Mas lembrem da loratadina e da dexclorfeniramina, tá? O que é importante é vocês conhecer os nomes, tá? Vocês vão ver que tem muito, tem loratamid, tem o polaramine, que tem Dexclor, tem um outro que tem betametasona junto, que é um corticoide que ajuda mais ainda a inibir esses sintomas e assim por diante, ok? Antihistamínicos são isso, não esqueçam, tá? Lembrem disso que eu falei até agora, vocês viram que deu 4 minutos, é bem simples, mas é o que vocês precisam saber. Eu sempre falo pro pessoal da coordenação que o que eu trago aqui é algo que eu acho que é importante para vocês, porque eu já vivi dentro da farmácia e eu vivo dentro da farmácia, tá? Agora, o outro assunto da semana são antibióticos. Eu tenho muita coisa para falar.
existem muitos antibióticos, mas o que eu quero falar, em primeiro lugar, aqui no AVA tem a legislação, que eu vou explicar rapidão para vocês o que é importante, e os principais antibióticos que eu vou falar para vocês do trato respiratório, o que é importante, tá? Então, a legislação que regulamenta a venda e dispensação de antibióticos é a RDC 20 de 2011, tá? Até então, esses antibióticos tinham venda livre, qualquer pessoa comprava a partir de uma demanda que achava importante. Mas, em função de ocorrer grande número de superbactérias, de resistência bacterianas, as pessoas estavam ficando doentes e não tinham como se curar. Depois de muito estudo, se entendeu que sim, esses antibióticos precisavam ser controlados, e eu concordo plenamente, tá? Em 2011, isso foi regulamentado através de uma lei, que é a lei que está ali, RDC 20 de 2011. Vocês serão os carros-chefe na farmácia dessa dispensação, junto com os farmacêuticos, e vão ajudar eles, tá? Então, o que essa RDC fala de importante? Todos os antibióticos antimicrobianos listados lá, que são todos eles, devem ter sua venda, dispensação somente quando ocorrer a apresentação da receita, tá? Como deve ser essa receita? A receita para venda de antibióticos, pessoal, ela pode ser uma receita comum em 2 vias, uma receita de controle especial, que é aquela branca que vocês compram fluoxetina, mitriptilina, esses controlados para depressão, pode ser daquelas em 2 vias, ou um receituário digital impresso em 2 vias. Se não tiver escrito primeira e segunda via, você escreve, porque elas são iguais. Mas esse é o tipo de receituário, tá? Deve ser prescrita por médicos ou dentistas para seres humanos. Para animais, médicos veterinários podem prescrever, tá? Essa receita, pessoal, ela deve chegar na farmácia sem rasuras para vocês, não pode estar rabiscada, porque pode ter sido por intencionalmente ou não. Quando chegar até vocês, vocês vão avaliar. Se o médico, por exemplo, no plantão, ocorre bastante no hospital, eles mandam em uma via. Não tem problema, mas vocês vão tirar cópia, e a primeira via vai ser a que veio, a segunda via é a cópia, tá? O que vocês devem cuidar nessa receita? Citar o nome da pessoa, se tem a dose, a prescrição, o nome do medicamento, tá? Outra coisa que vocês devem cuidar é se ela está carimbada, é muito importante, e a data, gente. A validade da receita de antibióticos é 10 dias, não mais que isso, tá? Então, gente, validade de 10 dias, não mais que isso, por quê? Essa validade foi estipulada em função de realmente não termos um uso pós-necessidade. Então, o paciente foi no médico prescrever, viu que está ocorrendo uma infecção, a pessoa normalmente tem febre, e ele prescreveu o antibiótico. Deve ser usado em 10 dias, não mais que isso, tá? Se for um dia superior, vocês não podem dispensar, tá? Então, esses são os cuidados em relação à receita, tá? Outra coisa importante dos antibióticos, pessoal, é que por que foram controlados? Para não ter resistência. Então, realmente, a gente tem que prezar por não haver resistência. E a lei fala que a gente nunca deve dispensar para menos. Pode dispensar um pouquinho para mais, mas não para menos. Exemplo, o médico escreveu lá na receita: Natália, azitromicina 500mg, tomar um comprimido ao dia por 5 dias, tá? Mas lá na minha farmácia, eu só tenho as caixinhas com 3 comprimidos, tá? Então, vocês nunca devem vender só uma caixinha, vocês vão vender 2 caixinhas, vai sobrar um comprimido e não vai faltar, isso está na lei, tá? Bem importante, ok? Então tá, chegou lá na farmácia o paciente, vocês vão vender 2 caixinhas, porque a Natália não pode tomar para menos, pode tomar para mais, a receita tá dentro da validade. Com qual receita vocês vão ficar? Com a primeira ou a segunda via? Sempre com a segunda via, vocês vão ficar com a segunda via, vão carimbar o fornecido na primeira e vão devolver para o paciente, tá? Isso é bem importante. Isso é sobre a venda, tá?
Agora você tem que conhecer eles, tá? Ainda aí eu coloquei aquele outro arquivo. Tem muita coisa nessa legislação, então dê uma olhada e tirem suas dúvidas, tá? A gente vai... Tudo isso que eu tô falando, semana que vem, eu fiz um questionário bem longo, se não me engano, umas 30 perguntas. A gente vai corrigindo as perguntas na aula ao vivo na próxima semana. E vamos explicando isso ao vivo, que eu acho que vai ficar mais tranquilo, mas eu quero que fique bem claro para vocês, tá? Então, lá no outro arquivo tem muitos antibióticos, sim, todos. Mas eu vou destacar aqui agora o que vocês têm que saber para o trato respiratório. Antibiótico, vocês nunca, em hipótese alguma, vão indicar, porque vocês só vão poder vender se a pessoa tiver uma prescrição no médico. Então, a gente não precisa saber para que é usado. Tem um conhecimento básico, mas não precisa se aprofundar. Então, o que eu vou falar agora são os que são mais vendidos para essas patologias, tá? Talvez vocês já conheçam, mas uns dos mais vendidos são amoxicilina. A gente vende muito o genérico mesmo, ou amoxil. Azitromicina para infecções na garganta também, na traqueia, tá? A azitromicina, ela está disponível um genérico, o Astro e o Azi, tá? Ali tem todos. Outro que é bastante vendido, prescrito por médicos para infecções do trato superior, é o amoxicilina com clavulanato. Amoxicilina mais clavulanato de potássio. Clavulin, sinoticlave, tá? Ele é um composto que tem a amoxicilina e o clavulanato, 2 antibióticos, que vão se potencializar e vão ter um efeito mais forte. Então, ele é bem vendido. Trato respiratório superior, infecções na garganta, sinusite, que causa febre. Normalmente o médico prescreve esses, mas leiam o arquivo, leiam todos eles. Para infecções pulmonares, bronquites, alguns casos de bronquite, doença pulmonar que exige antibiótico, os médicos gostam muito de prescrever o levofloxacino, tá? Dentre outros. Então, esses 4 que eu destaco para vocês, ó, amoxicilina para essas infecções, mas tem muitos, eu tô dizendo os que eu mais dispenso na farmácia. Azitromicina, levofloxacino e clavulin, que é uma amoxicilina mais clavulanato. Quando o paciente já utilizou de tudo, já usou benzetacil, que é aquela injeção dolorida para pneumonia, sabe? Quando o paciente já utilizou isso, os médicos muitas vezes utilizam a ceftriaxona, que é o Rocefin, que é um antibiótico injetável, ele pode ser intramuscular ou endovenoso, mas que não tem risco do paciente não tomar na hora certa e tudo mais, tá? Tem muita coisa. Mas esse é o principal, tô resumindo para vocês o que vocês devem saber. Nomes, saibam. Mas saibam que a organização da farmácia vai facilitar isso para vocês, tá? Vocês vão botar em ordem alfabética, daí vocês vão lá e vão, amoxicilina. Tem uns quantos, tem amoxil, tem esse, tem aquele, tá? Leiam os arquivos, façam as perguntas, façam o questionário com muita ênfase, se dedique com foco, porque na semana que vem, eu vou ver se eu vou fazer terça ou quarta e quinta, a gente vai corrigir essas questões e vai explicar tudo, tá? E depois disso a gente vai fazer uma atividade avaliativa de 5 questões, tá bem? Tenham uma ótima semana de estudos, eu tô aqui para qualquer dúvida. Eu tenho certeza que vai passar tudo isso logo, a gente vai estar ao vivo, tá bom? Um abraço e uma ótima semana. Até semana que vem ao vivo eu vou informando vocês.